Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Baes, este é o canal História com Baes. Eu estava um pouquinho sumido, tive alguns percalços aí familiares, mas agora estamos retomando as gravações e os vídeos. E o que eu vou trazer para vocês hoje são 15 temas que despencam no Enem. O Enem está aí chegando, então eu trouxe para você esses 15 temas. Então nós vamos ter este vídeo, onde eu vou trabalhar cada um deles, e depois nós vamos fazer um outro vídeo, eu vou mandar um outro vídeo para você, com exercícios, com 15 exercícios, um exercício de cada um desses temas para você. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever, você que está chegando agora por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar também o espaço para você se inscrever no formulário dos nossos alunos VIP, para a gente ter um pouquinho mais de contato. Também tem o chat para você poder colocar suas dúvidas, e também você pode se inscrever no grupo de e-mails, tudo bem? Aliás, grupo de e-mail não, você pode se inscrever no grupo de WhatsApp, você tem o link ali para você. Antes de mais nada, sem mais delongas então, vamos para o primeiro tema, e o primeiro tema é esse que você está vendo aqui do lado. A transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós estamos falando da Baixa Idade Média, do período que se estende do século XI até o século XV. A partir do século XI, a Europa começa a viver algumas transformações. Dentre essas transformações, o processo do renascimento comercial e do renascimento urbano. Porém, para que isto aconteça, nós temos um fato anterior, que são as cruzadas, as expedições de cristãos ocidentais que foram ao Oriente a fim de combater os infiéis, no caso os muçulmanos, e retomar a Terra Santa. Então, você tem aí as cruzadas como o pontapé inicial das transformações, do contato com o Oriente, o renascimento comercial com a retomada das rotas marítimas e do comércio no Mediterrâneo, os mesmos navios que levavam os soldados cruzados para o Oriente traziam de volta as mercadorias, as especiarias, reativando então as rotas comerciais no Mediterrâneo e reativando as rotas comerciais no continente europeu. Ao longo dessas rotas surgem as feiras, os mercados, os burgos, e aí você tem o surgimento da burguesia, mercadores e artesãos, vivendo neste novo universo que é a cidade medieval. A cidade medieval é essa que dará origem a um movimento chamado movimento comunal pela independência das cidades, pelas cartas de franquia, e a união e o fim das fronteiras feudais e a união dessas cidades em torno da figura política do rei para o surgimento das monarquias nacionais. Lembre-se, a monarquia nacional é esta aliança entre o rei e a burguesia. Além disso, a primeira monarquia nacional formada foi Portugal em 1139, e trabalhamos aí sempre com a Espanha em 1469, com o casamento dos reis espanhóis, e o processo de formação da Inglaterra e da França, que está associada à Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos essa, que foi vencida pela França, que fez a Inglaterra mergulhar numa outra guerra, chamada Guerra das Duas Rosas, posteriormente. Associa-se a tudo isso a Peste Negra e a Grande Fome, a trilogia de tragédias do século XIV. No século XV você tem o processo de crescimento. E este processo de crescimento do século XV levará ao segundo tema. E qual é o segundo tema? O segundo tema está aqui. O segundo tema é a expansão marítima europeia, que começa no século XV e se estende pelo século XVI e parte do XVII. As potências iniciais e pioneiras, Portugal e Espanha, as potências tardias, França, Inglaterra e Holanda. Por que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações? Porque ele tinha um Estado centralizado precoce, uma burguesia forte e atuante, uma posição geográfica que lhe permitia paz interna e facilidade de navegação, técnicas náuticas desenvolvidas desde o século XII, o desenvolvimento da cartografia, o desenvolvimento do astrolábio. Então você tem todo um conjunto de situações que leva a essa expansão marítima, inicialmente em Portugal, que vai descer pela costa da África, já que não tem acesso ao Oriente pelo mar Mediterrâneo, ele desce pela costa da África, dá a volta na África e chega
à Índia, aos mercados indianos, em 1498, com Vasco da Gama. É o chamado Périplo Africano, ou Ciclo Oriental de Navegações. A Espanha, no século XV, vai buscar também o seu acesso às Índias, só que pelo Mediterrâneo não dá, pela África não dá, então vamos para o Ocidente, Ciclo Ocidental de Navegações, e no meio do caminho tinha a América. Colombo, por sinal, chega à América achando que chegou na Índia, morre jurando de pé junto que descobriu o caminho para as Índias, mas não, era a América. Chamou de Índia Ocidental inicialmente, né? Esse é o segundo assunto. O terceiro assunto já tem a ver diretamente, olha só que interessante, o europeu chegou na América e começou a colonizar. Inicialmente nós temos a colonização espanhola, ela vem primeiro. Cristóvão Colombo chega em 1492, de 1492 até meados de 1519 é o período da conquista da América e o início da colonização. A América Espanhola é majoritariamente uma colônia de exploração de metais. Ouro em Guanajuato, no Planalto Mexicano, prata na Bolívia, no altiplano andino. Porém, você tem uma diversidade colonial espanhola espalhada por toda a extensão, né, que serve para sustentar a colonização espanhola, como também serve para exportar a presença espanhola na América e a exportação para a metrópole. No caso da América Portuguesa, é o famoso sistema de plantation. Inicialmente, Portugal não teve grande interesse. Num segundo momento, passou a explorar no século XVI, 1534, com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, estabelecimento das Sesmarias, as capitanias hereditárias, depois das Sesmarias, todo o processo de implantação da exploração de cana-de-açúcar. Antes disso, houve a exploração de pau-brasil de forma predatória. Então, essa situação da colonização portuguesa está ligada à plantation. Grande propriedade, monocultura, trabalho escravo e voltado para a exportação. No caso da América inglesa, nós temos inicialmente no século XVII, potência tardia, com a colonização da América do Norte, as 13 colônias inglesas da América do Norte, que se estabeleceram num contexto da crise do cenário inglês, na perseguição aos protestantes, puritanos e presbiterianos pela dinastia Stuart. Porém, se estabelece uma colonização ao norte de povoamento, ao sul de exploração, com um sistema de autogoverno chamado self-government e a prática dos comércios triangulares. A colonização francesa inicialmente se dá através das invasões no Rio de Janeiro, no século XVI, e no Maranhão, no século XVII. Posteriormente, vão estabelecer colônias na região do Caribe, sendo a mais importante delas a colônia do Haiti, que no século XVII vai se tornar a principal fornecedora de gêneros tropicais para a Europa, como açúcar, cacau e o café. Visto isto, colonização europeia nas Américas, nós caminhamos para o próximo assunto, ainda na transição para a Idade Moderna, no início da Idade Moderna, com o Renascimento Cultural e a Reforma Protestante. Renascimento Cultural, decorrente justamente desta nova realidade das cidades e, sobretudo, com a introdução da cultura laica, rompendo com os padrões medievais. Entenda que esta cultura laica, que vai enaltecer o antropocentrismo, vai justamente romper com o teocentrismo. Mas essa ruptura não significa negação total. As obras renascentistas são grandes expressões de cenários do cristianismo e cenários bíblicos, vide o caso da Capela Sistina, mas a ideia aqui é a mudança do vetor de relacionamento. O ser humano se torna o centro de todas as atenções, inclusive da atenção de Deus. Um outro aspecto nessas transformações do renascimento cultural é a valorização do ser humano, é o entendimento de que a verdade está na ciência, está na Bíblia, mas a ciência vai interpretar a Bíblia nesse sentido e vai buscar um relacionamento do ser humano com a natureza de forma mais intensa no que diz respeito ao conhecimento das leis da natureza, ao conhecimento de que a natureza é bela e deve ser estudada. Já na transformação religiosa, nós temos a Reforma Protestante do século XVI, que rompeu com a autoridade do Papa
e quebrou o monopólio da Igreja Católica no Ocidente. Temos três vertentes da Reforma Protestante histórica: o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Lembrando que o luteranismo e o calvinismo são transformações bem voltadas para a questão religiosa, enquanto que o anglicanismo é muito mais voltado para o embate entre o rei da Inglaterra, Henrique VIII, e o papa da época, por questões ligadas às terras, mas que vai usar como pretexto a negação do divórcio. O luteranismo e o calvinismo se tornam as principais vertentes de contraposição ao regime católico da época, sendo que o calvinismo, por sinal, vai se tornar o mais influente de todos. Na Inglaterra, eles são chamados de puritanos, na Escócia, eles são chamados de presbiterianos, na Holanda, de reformados e na França, de huguenotes. A igreja reage mediante a chamada Contra-Reforma, a ação da Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola, os jesuítas, e a criação e o desenvolvimento do Concílio de Trento, que vai especificar os novos dogmas estabelecidos, ou melhor, ratificar os antigos dogmas estabelecidos e manter a doutrina católica praticamente inalterada nos seus principais pontos, garantindo então a manutenção da Igreja Católica como a grande detentora em alguns países como Portugal, Itália, França e Espanha. Na nossa sequência, o próximo assunto é justamente da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, porque você tem a vertente do renascimento cultural, da Reforma Protestante, e agora nas transformações e modificações da Idade Moderna do ponto de vista político e econômico. No político temos o absolutismo monárquico, toda a concentração de poder nas mãos de uma pessoa, que é o rei é o Estado, e o mercantilismo, que estabelece um conjunto de práticas econômicas que serão adotadas pelas nações absolutistas durante a Idade Moderna. Esse conjunto de práticas econômicas está vinculado à intervenção do Estado na economia, veja o absolutismo intervindo, associado à circulação de mercadorias como fonte de riqueza. A partir daí, o Estado absolutista apoia os negócios da burguesia, que com seus impostos enriquece o Estado absolutista, que tem condições de sustentar a nobreza e o clero, que são os seus apoiadores na forma de corte nesse momento. Para isso, se utiliza como meios a acumulação de metal precioso como forma de fortalecer o rei nesse sentido, e para ter acesso a essa acumulação de metais preciosos, a balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário, o estabelecimento de colônias como mercado compulsório, o tráfico de escravos e a prática da escravidão. E se nada disso der certo, meu camarada, você tem que chamar o Jack Sparrow. As nações que não conseguiram estabelecer esse tipo de exploração vão começar a saquear as nações que o fizeram. Por isso você tem a ação dos corsários, dos piratas contratados pelos estados para saquear os navios espanhóis e os navios portugueses e assim receber parte dessas riquezas. Em meio a tudo isso, o absolutismo ele vai florescer fortemente na França, sobretudo com Luís XIV, o Estado sou eu, o Rei Sol, e na Inglaterra a coisa vai ser um pouquinho diferente, porque você vai ter o auge do absolutismo no século XVI com a família Tudor, porém com a família Stuart e os choques constantes da família Stuart com o parlamento, a Câmara dos Comuns, na tentativa de impor o catolicismo e na tentativa de fechar o parlamento imediato, levam à Guerra Civil. Em 1640 a 49, o parlamento se insurge contra Carlos I e termina por decapitá-lo em 1649, estabelecendo uma república puritana que vai durar até 1660, quando a monarquia Stuart é restaurada, porém em 1688, nova tentativa de fechamento do parlamento e de imposição do catolicismo leva à Revolução Gloriosa, que depõe todo o absolutismo e coloca em definitivo o parlamentarismo, onde o rei reina, mas não governa. Isso tudo é a base para o surgimento do iluminismo. Iluminismo esse que vai ser a base do pensamento contemporâneo. Iluminismo que critica o mercantilismo, o absolutismo, que exalta o racionalismo, exalta o humanismo e o cientificismo como formas de transformação da sociedade do ser humano. O iluminismo vai ser a grande mola de transformação do início da Idade Contemporânea, que vai ter como marco fundamental e inicial a Revolução Francesa. Nesse meio tempo está começando a se desenvolver também a Revolução Industrial na Inglaterra
e a independência dos Estados Unidos, rompendo com a Inglaterra também no século XVIII. Bem, nesse meio tempo todo, o Brasil, que foi colonizado com um sistema agrícola até o século XVII e XVIII, já viveu a sua expansão territorial, o bandeirismo, o desenvolvimento das atividades bandeirantes, o avanço sobre o Tratado de Tordesilhas, né? E em 1690, mais ou menos, as primeiras jazidas minerais são descobertas, dando início então a um novo ciclo econômico no Brasil, chamado de ciclo da mineração, que interiorizou, que gerou uma economia urbana, que urbanizou o interior e deslocou o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. No início do século, na metade do século XVIII, você tem a Era Pombalina, que é o iluminismo português, o auge da mineração e da exploração mineral. Na sequência, você tem a Viradeira, que vai coincidir com a crise desta estrutura mineral e também a crise do antigo sistema colonial português. As guerras napoleônicas, a política e a geopolítica do início do século XIX faz com que a família real portuguesa venha para o Brasil, instale aqui o período joanino, o governo joanino, que vai marcar o início desse processo de independência, que se conclui quando Dom João VI volta a Portugal, em 1820. Porém, nesse meio tempo, o Brasil assistiu a toda a instalação de um Estado monárquico aqui, né, com partidos políticos, com autonomia econômica e o fim do pacto colonial. Quando Dom João VI volta, a tentativa de recolonizar o Brasil é freada pelo processo de independência. Com o processo de independência, Dom Pedro I, que era o herdeiro de Dom João VI, ele assume a coroa no primeiro reinado, que pouco mudou da estrutura colonial. Mantiveram-se o latifúndio, a monocultura, o trabalho escravo e a exportação. Em 1831, ele abdica do trono, depois de uma série de crises, não antes sem fazer a Constituição de 1824, que vai ser a Constituição que vai reger o Brasil durante o século XIX, e entramos em 1831 no período regencial, que vai durar até 1840. Esse período regencial fortalece as oligarquias, fortalece as autonomias locais, sobretudo com a questão da Guarda Nacional, e justamente a ausência do elemento monárquico leva a uma série de revoltas, como a Sabinada, Balaiada, Cabanagem, Farroupilha, a mais destacada de todas. Em 1840, mediante uma ação parlamentar de modificação, nós temos o golpe da maioridade, que põe fim ao regime regencial e dá início ao segundo reinado. O próximo assunto, já que estamos falando de século XVIII, vamos atravessar o Atlântico e vamos para a França, vamos para a Europa. Veja, a França passou por 3 grandes revoluções burguesas. A primeira, mais conhecida de todas, foi a de 1789, que derrubou o antigo regime e estabeleceu um governo burguês. A Revolução Francesa de 1789, ela dura até 1799, quando Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado e assume o poder, dando início à Era Napoleônica, que vai durar até 1815. Em 1815, derrotado definitivamente, o Congresso de Viena e seus signatários determinam o retorno do modelo absolutista na França com Luís XVIII, que vai durar até 1830. Porém, voltando lá na Revolução Francesa, dividimos em 3 momentos. De 1789 a 1792 são as assembleias com a monarquia constitucional. As grandes transformações ocorrem ali, como a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. 1830, a segunda parte de 92 a 95, com o período do terror e a convenção, e depois de 95 a 99 com o diretório. Em 1830, novas revoluções liberais derrubam a monarquia absolutista. São as Jornadas Gloriosas de junho de 1830, retratadas no quadro de Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Posteriormente, em 48, novo conjunto de revoluções, as Barricadas de Paris, já com um elemento do socialismo utópico aparecendo, o terceiro momento dessas revoluções na França, que vão desembocar numa série de explosões nacionalistas no restante da Europa, que nós chamamos de a Primavera dos Povos. Vale lembrar que 48 também é um ano da publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx. No caso da América, no século XIX, nós temos também o processo de independência
da América Espanhola e da Inglesa. A da Inglesa foi no século XVIII. A América Inglesa, ela rompe com a Inglaterra na medida em que a Inglaterra tenta implantar o pacto colonial no contexto americano, no contexto das 13 colônias. Elas reagem e fazem a independência em 1776. Em 1787, você tem a Constituição dos Estados Unidos e o início da expansão e a marcha para o oeste, que falaremos daqui a pouco. A América Inglesa é um modelo de independência para o restante das Américas. Vale a pena você olhar sobre isso. Na América Espanhola, com a invasão napoleônica na Península Ibérica, o rei Fernando VII é deposto. Inicialmente, os colonos não aceitam o governo napoleônico e formam juntas governativas autônomas. Quando a monarquia ela é restaurada, a monarquia espanhola é restaurada em 1815, há a tentativa de recolonização da América Espanhola, só que aí haverá resistência por parte dos crioulos, os filhos de espanhóis nascidos na América. Dessa maneira, o movimento de independência explode sob o comando de Simão Bolívar ao norte e San Martín ao sul, ambos com a ideia do pan-americanismo, da união da América numa única nação. Porém, o modelo republicano de Bolívar sobressai sobre o modelo monárquico de San Martín, mas encontra várias resistências internas e externas a esta unificação. Os líderes políticos locais não querem abrir mão do seu poder em favor de um poder único, o que leva à fragmentação do modelo pan-americano e o surgimento de várias repúblicas independentes na América Espanhola. Ok? Nosso próximo assunto, Europa e Estados Unidos no século XIX. A Europa, como nós já vimos, passou pelas revoluções de 1830 e 48, não apenas na França, e viu florescer as ideias e as ideologias da era industrial, como o liberalismo do século XIX, de Thomas Malthus e Davi Ricardo, e como o socialismo utópico de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, científico de Karl Marx, Friedrich Engels, e o anarquismo de Bakunin e Tolstói. Além disso, a Igreja Católica também vai desenvolver a sua doutrina social mediante a encíclica Rerum Novarum, das Coisas Novas, que se colocava contra a luta de classes e estabelecia o apelo à fraternidade cristã para as questões sociais. No século XIX, os Estados Unidos eles vivem a sua expansão para o oeste, primeiro comprando territórios de potências estrangeiras, fazendo acordos com potências estrangeiras por territórios, e assim eles conseguirão por compra a Louisiana, a Flórida e o Alasca. Por acordo, o Oregon com a Inglaterra. E por guerra, toda a costa oeste, depois da vitória da guerra sobre o México, além do avanço sobre os territórios indígenas. Findo esse processo, em 1850, a nação está dividida em dois modelos distintos, o modelo industrial nortista e o modelo agrário aristocrático sulista. A questão da escravidão também divide a nação, e tudo isso leva à Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, entre 1861 e 1865. Terminada a guerra com a vitória do Norte, define-se um modelo industrial como modelo de desenvolvimento. Explode no Sul as questões sociais, sobretudo com o surgimento da Ku Klux Klan, para evitar que os negros ex-escravos tivessem acesso à cidadania. Aliás, a escravidão ela foi abolida em 1862, no mesmo ano da Lei de Terras norte-americana, chamado Homestead Act, que possibilitou a ocupação do meio oeste americano. Ok? Muito bem. Brasil, do Segundo Império à República Velha. O Segundo Império, Dom Pedro II, se divide em três momentos, de 1840 a 1850, com a pacificação interna, de 1850 a 1870, o auge do desenvolvimento, com a cafeicultura, com as questões sociais, a discussão sobre a abolição, o início do movimento abolicionista, a questão dos primeiros surtos industriais, a Lei de Terras de 1850, a cafeicultura se espalhando pelo interior do estado de São Paulo, e chegamos a 1870, já num contexto de desgaste pós-Guerra do Paraguai, que foi de 1865 a 1870, um dos maiores conflitos armados da história da América, que deixou o exército como uma figura proeminente nesse cenário e levou à ascensão política do exército, que passou a questionar a ordem monárquica e a sua falta de participação política. A questão religiosa coloca a Igreja Católica contra o Império por conta da maçonaria, e a questão abolicionista divide opiniões, e o último reduto da monarquia
deixa de apoiar a monarquia quando a abolição ela é proclamada, assinada por a princesa Isabel em 1888. O movimento republicano, forte desde 1870, culmina com o golpe militar de 1889, que leva à proclamação da República, dando início à República Velha. A República Velha nós vamos dividir em dois momentos. Nós vamos dividir na República da Espada e na República Oligárquica. A República da Espada, governo militar; República Oligárquica, governo civil. O governo militar de Deodoro e Floriano Peixoto vai buscar marcar esta república de forma fanática. É um republicanismo fanático, apesar de toda a crise econômica gerada pelo encilhamento. Duas revoltas se destacam aqui, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Na República da República Velha, nós temos aí a implantação de um sistema político baseado na alternância entre São Paulo e Minas Gerais, o café com leite, a troca de favores entre o governo federal e o governo estadual, que é a política dos governadores, e o apoio dado pelos coronéis a todo esse sistema com o voto de cabresto e o coronelismo. Na economia, a recuperação da crise do encilhamento por Funding Law e a política de valorização do café a partir de 1906, com os primeiros surtos industriais, ou melhor, os novos surtos industriais a partir de 1914, com a substituição de importações por ocasião da Primeira Guerra Mundial. A crise da década de 20, sobretudo da crise de 29, derrubam a estrutura oligárquica, o que leva à falência do sistema cafeicultor e também à troca no comando da nação. Troca-se a oligarquia do café pela oligarquia do chimarrão com Getúlio Vargas e o golpe de 1930. Falaremos daqui a pouco de Vargas. Próximo assunto é o mundo nos primeiros 30 anos do século XX. De 1900 a 1930, a segunda Revolução Industrial, auge do imperialismo e Belle Époque. Porém, paz armada e a disputa colonialista entre as potências europeias levam à tensão que vai explodir na Primeira Guerra Mundial em junho de 1914, com o assassinato de Francisco Ferdinando, arquiduque da Áustria, por um nacionalista sérvio. Primeira Guerra Mundial, guerra de movimento, guerra de trincheiras. De um lado você tem a Tríplice Aliança, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado você tem os Estados Unidos, você tem a França, a Rússia e a Inglaterra. Agregam-se a essas alianças posteriormente outras nações. Por exemplo, a Tríplice Aliança vai se agregar o Império Turco Otomano. A Tríplice Entente vai se agregar os Estados Unidos. Em 1917, a Rússia sai do confronto por conta da Revolução Russa, que vai estabelecer o primeiro governo socialista de longa duração da história, estabelecido com Lenin, posteriormente Stalin, depois de uma luta interna. A Revolução Russa vai marcar aí o surgimento da União Soviética, que vai dividir e polarizar o mundo pós-guerra com os Estados Unidos. Primeira Guerra Mundial terminada, os Estados Unidos despontam como o grande vencedor e o grande fornecedor para o mundo de industrializados. Porém, a crise de 29, decorrente cíclica do capitalismo, leva o mundo para um grande colapso. Esse grande colapso vai ser a ascensão dos regimes totalitários, tanto na Itália, na Alemanha, na Espanha e em Portugal, em contraposição ao perigo vermelho do stalinismo. Esse discurso acaba levando a mais uma tensão que gerará o cenário para a Segunda Guerra Mundial, que daqui a pouco a gente vai falar. O Brasil contemporâneo. Agora nós vamos de Vargas a Lula. Por que Vargas é importante? Porque Vargas é o momento no qual inicia-se o grande ciclo de crescimento econômico brasileiro, que vai de 1930 a 1980. Nós vamos dividir isso em dois blocos de 25 anos, de 1930 a 55, feito com poupança e recursos internos e com a economia dando um passo do tamanho da perna sem grandes avanços ou sem grandes ousadias. O segundo momento, de 1955 a 80, é feito com recursos externos, empréstimos, poupança externa e a economia dá saltos, plano de metas, desenvolvimento no regime militar e tudo isso à custa de uma dívida externa muito grande. Vargas é responsável por pelo início dessa grande transformação com a indústria de base, com a siderúrgica nacional, mas
Não nos esqueçamos que Vargas, ele teve um período ditatorial, né? Que foi de 37 a 45, o Estado Novo com modelo fascista. A era Vargas dividimos em 3 momentos, né? O provisório constitucional e Estado Novo, depois ele retorna na década de 50 mediante eleição. Passada a era Vargas, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, aliás, uma contradição interessante de observar, né? Porque o Brasil fascista se alia a uma democracia liberal para combater o fascismo. São coisas que só no Brasil acontecem. E chegamos ao período da República Populista, que é o período que vai de 45 até 64. Eurico Dutra, Vargas se suicida, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, e aí você tem o Juscelino Kubitschek, o Plano de Metas, Constituição de Brasília, multinacionais, Jânio Quadros, né, a UDN de Porre, e João Goulart, que assume depois a renúncia de Jânio Quadros e é deposto pelo golpe militar de 64, né, devido ao perigo, o perigo não, né, a ideia de que talvez ele pudesse convergir ao comunismo, que nunca não iria acontecer naquele momento, mas se acredita naquilo até agora, né? Você tem o regime civil-militar, que vai durar de 64 a 85, né? O momento de ditadura efetiva é de 68 a 77, que é a vigência do AI-5. Em 85 você tem a transição para o governo civil via eleição indireta e estamos na nova república. Sarney, plano cruzado. Fernando Collor, plano Collor e impeachment. Itamar Franco com plano real e a transição democrática para Fernando Henrique Cardoso, que vai ser reeleito na esteira do plano real, saneando o país nesse sentido, e que vai ter a emenda da reeleição. E aí você tem a eleição do Lula, primeiro presidente de origem popular da história, que vai governar de 2002 até 2010. Primeiro e segundo governo Lula surfou na austeridade anterior, de como foi entregue o governo praticamente zerado por Fernando Henrique Cardoso, e surfou nas commodities, o que levou a um crescimento econômico, uma grande popularidade, com o desenvolvimento e questões sociais que são absolutamente relevantes para se entender o Brasil atual. Ok? Bem, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial é o mundo da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, que é a polarização entre Estados Unidos e União Soviética, a grande guerra de narrativas, de ideologias, de conversas, de propaganda. Num primeiro momento, até o final da década de 50, essa Guerra Fria é uma Guerra Fria clássica, com grande medo de ambos os lados de que se estoure uma guerra nuclear. Destaque nesse período para a Guerra da Coreia e a divisão da Coreia, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas a Coreia é dividida efetivamente para o 38, a questão da Coreia que até hoje é muito discutida. Num segundo momento da Guerra Fria, da década de 60 até o início da década de 70, a coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética e a corrida espacial, que é um assunto que pode aparecer bastante, sobretudo aí pelo aniversário do Homem na Lua, que está se completando este ano, os 50 anos do Homem na Lua. Tem até o e-book meu que você pode procurar para pegar, tá? É importante, nesse período, destacar a tensão gerada pela Revolução Cubana e pela crise dos mísseis em 1962. De 70 a 80, nova Guerra Fria, recrudescimento das relações, crise do petróleo, questão árabe-israelense nesse período, e durante tudo isso está acontecendo o processo de descolonização afroasiática. Olhar com muito carinho para a descolonização da África portuguesa. Isso aparece bastante. África portuguesa, Angola e Moçambique. E também o início da crise da União Soviética, a partir da invasão no Afeganistão, que se tornou o Vietnã da União Soviética. Outro aspecto, a partir da década de 80, a crise da União Soviética, levando ao fim da Guerra Fria, a crise do socialismo real, a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991. E o mundo no século XXI é o mundo da pós-modernidade. O mundo da pós-modernidade que, segundo alguns autores, começa em 68. É o mundo no qual o fato não importa tanto. O que importa é a opinião que você tem sobre o fato. É o sentimento sobre o fato. Então, o mundo do século XXI
tem como marco inicial o ataque às Torres Gêmeas, né, a derrubada das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001 no World Trade Center. A partir dali, o mundo entra efetivamente num novo momento de relações internacionais e, sobretudo, essa questão da pós-modernidade, dos relacionamentos líquidos, das relações líquidas, do amor líquido, né, a densidade da modernidade foi sendo deixada para trás pela velocidade desses novos relacionamentos. Ok? Esses são os 15 temas para o Enem. Olhe para cada um deles com muito cuidado. Temos aqui no canal várias aulas sobre o assunto, você pode acessar as playlists e não se esqueça de se inscrever no canal, você que chegou até aqui. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Aguardo você num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Fiquem com Deus, tá bom?